Gente, se tem uma coisa que eu amo é Bíblia rabiscada. Sério, significa, ó, que o Senhor falou comigo, significa que o Senhor falou comigo. E essa Bíblia, ela é super velhinha, mas ela é tão boa. A tradução dela é Nova Bíblia Viva. Ela é da igreja do pastor José Gonçalves, a igreja da família. E eu fico muito feliz, não é a igreja da família, mas eles têm um ministério Família Debaixo da Graça. E eu fico muito feliz de ver como essas anotações, elas me ajudam e elas acompanharam o meu crescimento, né? Eu cresci no lar cristão, só que quando eu fiz 18 anos eu falei, eu não quero mais saber disso. E eu não tinha entendido, não entendia sobre o amor de Deus, não entendia. E aí eu me afastei e hoje eu tenho um arrependimento assim muito grande que eu falo, meu Deus, como que eu consegui viver longe disso, sabe? Como que eu conseguia viver longe desse amor? Como que eu conseguia viver sem falar com ele de verdade, sem ouvir a voz dele? Como que eu conseguia viver sem meu Criador? Eu não vivia sem ele, mas eu sempre acreditei, sim, mas eu nunca tinha tido experiências com Deus. Eu acho que isso molda a gente. E quando falo experiência com Deus, não é nada daquilo assim, eu fui até o céu e voltei. Não, experiências assim de ler a Bíblia e saber que o Senhor está falando comigo ali. Então, meu Deus do céu, eu tenho que parar de chorar. Todo vídeo essa menina tá chorando, né? Que coisa! Precisamos ter uma estratégia de regulação emocional para essa mulher. E a palavra de hoje está em João 15. E eu fico muito feliz quando eu percebo que eu estou rodeada de pessoas muito mais crentes do que eu. Porque eu vejo assim, eu tenho muito a melhorar. Eu sou a pessoa assim, a pior pessoa da mesa. E aí eu fico muito feliz quando eu sou a pior pessoa da mesa. Porque aí eu sei que falei, nossa, eu tô na mesa certa, sabe? Eu tô aprendendo e eu vou melhorar. E uma amiga tem me ensinado muito sobre a importância da oração. E João 15 fala sobre algumas palavras que Jesus trouxe para os discípulos. E no capítulo 15, gente, eu tô repetindo, né? João 15. Sim, João 15. No capítulo 15, do versículo 4, diz: permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês, pois nenhum ramo pode dar fruto quando estiver separado da videira. Nem vocês podem produzir fruto se não permanecerem em mim. Sim, eu sou a videira, vocês são os ramos, e todo aquele que permanecer em mim e eu nele produzirá muito fruto, porque separados de mim, vocês não podem fazer coisa alguma. E aí no versículo 7 diz: mas se vocês permanecerem em mim e obedecerem às minhas ordens, podem fazer o pedido que quiserem, e isso será concedido, o pedido que quiserem. Os meus verdadeiros discípulos dão colheitas abundantes. Isso resulta em grande glória para o meu Pai. A bênção do cristão aqui na terra, a bênção do crente, sabe, do fiel a Deus aqui na terra, ela é glória ao Pai, ela é glória para Deus, ela é glória para que o reino cresça. Através da nossa prosperidade, através do nosso crescimento, através das nossas bênçãos, outras pessoas são abençoadas. Vira testemunho e esse testemunho traz pessoas para perto de Cristo. Às vezes a gente fica com a fé assim meio, sabe, ai meu Deus do céu, eu preciso de tal coisa. E aí a gente ouve um testemunho, parece que aquilo reaviva a nossa fé. Tanto que quando Pedro traz aquela palavra e aquele homem é curado, muita gente se converte a partir daquilo. Muita gente olha para aquela cura e crê, sabe? A gente precisa se posicionar como pessoas. Nossa, às vezes eu dou umas pausas dramáticas, mas a gente precisa se posicionar como pessoas que sabem que a bênção de Deus para a nossa vida traz a bênção de Deus para a vida de outras pessoas e que nada disso aqui é para nossa honra e para nossa glória. Nada disso aqui é para que a gente se engrandeça. Tudo que a gente passa aqui, tudo que a gente vive aqui é para que o Senhor cresça. E se o Senhor vai crescer através da gente e que tudo que a gente pedir vai ser ouvido, é porque temos um coração segundo a vontade de Deus, um coração de quem nasceu de novo, sabe? Não é um coração de quem tá lá, velha criatura, é um coração de quem nasceu de novo. E um coração de quem nasceu de novo não pede um homem que está comprometido. Um coração de quem nasceu de novo não pede para ter o emprego do fulano, sabe?
Um coração de quem nasceu de novo fala, Senhor, eu quero viver o melhor que o Senhor tem para mim. Eu desejo isso, 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 mas a pessoa não age dessas formas, com inveja, não se engrandece. Quem é ressurreto, quem tem um coração, sabe, diante do altar do Senhor, quem tem o coração de nova criatura, não age assim. E são esses desejos que o Senhor nos concede. Qualquer desejo que for segundo o coração de Deus, que for segundo a nova criatura que crê em Cristo, que ama a Deus sobre todas as coisas e que ama o próximo como a ti mesmo, todas essas coisas são concedidas, mas todas essas bênçãos da Bíblia, elas são condicionadas. E essa parte da oração, de que tudo que vocês pedirem ao meu Pai, que Cristo diz, tudo que vocês pedirem ao meu Pai, lhe será concedido, por quê? A gente tem que tendo o coração segundo a vontade de Deus, segundo o desejo de Deus, a gente vai ter desejos que são desejos de Deus pra gente. Os nossos desejos serão os mesmos desejos de Deus pra gente. Então, quando a gente chega em oração, a gente fala assim, Senhor, eu desejo isso, isso, isso. Senhor, eu desejo ter a minha família, porque eu sei que o Senhor viu lá atrás, quando Adão estava no Éden, o Senhor viu, não é bom que o homem viva só. E o Senhor também se alegra quando a gente tem filhos, quando a gente fala do teu amor e vive isso em família, sabe? Nessa estrutura. O Senhor estruturou isso e é lindo. Então, quando a gente apresenta os nossos sonhos diante de Deus com base na palavra, aí sim tem verdade nisso. Aí sim a gente consegue chegar até Deus intercedendo, falando assim, Senhor, por favor, olha para mim, olha para minha vida, ou olha para a vida do meu irmão, cuida da vida dele, Pai, porque o Senhor diz na sua palavra que Jó foi sarado quando ele orava pelos seus amigos. Então, nesse momento, eu não quero interceder por mim. O Senhor sabe de todas as minhas dores, de todas as minhas fraquezas. Mas assim como Jó fez, eu também faço. Então, precisamos usar a palavra, sabe, para orar. Precisamos ter palavra, precisamos ter base. É isso aqui que falta quando a gente ora. É trazer à tona isso, falando assim, Senhor, eu estou diante do Senhor com a minha causa. E essa é a minha causa. E a tua palavra diz isso. Por isso, Pai, eu estou te implorando. Olha para mim. Eu sou dependente. Olha para mim. Eu sou tua criatura. Olha para mim. Porque eu sei que o Senhor é misericordioso. E o Senhor não se esquece. O Senhor não se esquece daquela ovelhinha perdida. O Senhor não se esquece. Então, todas as vezes que você for orar, lembre-se da palavra. Lembre-se de que o Senhor, Ele age, sabe, a partir disso aqui. Essa aqui é a palavra, esse aqui é o nosso guia. E a gente vai utilizar esse sempre para falar com Deus. E dessa forma o nosso coração vai estar sempre segundo o coração de Deus. Porque essa foi a palavra que Ele deixou pra gente. E ainda um pouquinho mais para baixo, dentro do capítulo 15... diz no versículo 11, eu lhes disse isso para que minha alegria esteja em vocês. Sim, vocês vão ficar transbordando com a minha alegria. O meu mandamento é esse: amem uns aos outros como eu amo vocês. O Senhor nos ama de maneira incondicional, a ponto de dar a própria vida pra gente. Que a gente consiga amar o nosso próximo sem desejar ter o que ele tem, assim, no sentido de inveja, de, eu quero isso. Não, eu quero as coisas que o Senhor quer para mim, porque eu sei que é infinitamente mais do que eu penso, infinitamente mais do que eu imagino. Se o meu pai e a minha mãe, eles cuidam de mim, imagina o Deus que criou tudo isso, que fez esse céu lindíssimo, para que a gente possa olhar para ele de noite e falar assim, nossa, que céu lindo, para que a gente possa acordar de manhã e ver aquele sol bonito raiando, sabe? Para que a gente possa sentir coisas, para que a gente possa amar, para que a gente possa ser amado, para que a gente possa viver uma vida abundante. Essa é a vontade do nosso Pai. E abundância não significa que eu vou ter uma vida perfeita ou que eu vou ter uma vida como a do fulano. Não, eu vou viver a minha vida conforme os planos que o Senhor tem para mim, conforme os desejos lá dentro que eu tenho. Mas se eu ficar sempre olhando para o outro, olhando para fora, me comparando, eu não consigo amar ele, eu não consigo me amar, eu não consigo amar ninguém nessa história se eu faço isso. Então é momento de olhar pra gente
E de olhar assim, Senhor, se tem alguma coisa em mim que não te agrada, se tem alguma coisa dentro do meu coração que seja algo incoerente com a tua palavra, tira de mim, porque eu sei que quanto antes eu melhorar, quanto antes eu for uma pessoa aprimorável, antes as bênçãos do Senhor vão se cumprir na minha vida. E tudo que eu desejo fazer é a tua vontade, tudo que eu desejo viver é a tua plenitude. Então, quanto antes a gente se dispõe a melhorar, quanto antes a gente se dispõe a viver a vida que Cristo quer pra gente, mais feliz a gente é, não tem segredo. E o problema é que se alguém falasse um discurso desse há 1 ano, 2 anos pra mim, eu acho que eu não entender nada, né? Mas eu tô aqui falando, eu espero que você entenda, porque eu sei que Deus é misericordioso. E se você tá aqui até agora, em 11 minutos de vídeo, talvez você está entendendo. E por último, dentro do capítulo 15 ainda, no versículo 27 diz: E vocês também devem testemunhar a meu respeito, porque têm estado comigo desde o princípio. O Senhor fala isso para os discípulos. E a gente tem o privilégio, sabe, de ter o Espírito Santo. Então, a gente tem por obrigação testemunhar o que o Senhor faz na nossa vida. A gente tem por obrigação compartilhar. A gente tem por obrigação seguir falando, sabe? Falando em todas as oportunidades, falando assim, olha, eu não tinha como estar aqui hoje, mas o Senhor cuidou de mim, a mão direita dele me sustentou, o amor dele me salvou e o amor dele me salva todos os dias quando eu abro o olho e eu sei que ele deixou o fôlego de vida dentro de mim. Então isso, a cada coisa que a gente faz, a cada exercício da alegria, porque o Cristo diz, eu não dou alegria conforme o mundo dá, mas o Senhor nos dá uma alegria, sabe, a paz que excede todo entendimento, o Senhor nos dá isso de presente. Então, gente, a vida do crente é muito boa, né? A vida do crente é boa demais. A gente tem uns problemas aí, sabe, um problema em outro, mas a gente sabe que a gente tá com um Deus que é vitorioso, um Deus que tudo faz, um Deus que nos ama muito, um Deus que provê, um Deus que é perfeito. Então, eu fico muito feliz de poder compartilhar essas palavras, principalmente palavras boas, porque, olha, eu só tava numa linha, assim, de palavras bem, assim, sabe, bem pesadinhas, e tava até reclamando com meu pai, falei assim, pai, por que o senhor fica com palavras boas e eu fico com essas palavras, assim, mais de tchá-tchá-tchá, sabe, pá, eu fico mais com palavras nesse sentido, mas eu estou ficando muito feliz de estar com palavras que falem sobre posicionamento e que falem muito sobre o amor do Pai pela nossa vida. E não tem como excluir, é um ponto que eu quero deixar muito claro em todas as minhas palavras, em todas as vezes que eu tiver a oportunidade de falar de Deus, é que não existe amor sem temor. Se eu amo você, eu vou te respeitar e eu vou fazer tudo o que você me pedir. Eu vou subjugar a minha carne, eu subjugo os meus desejos, porque eu sei que você também me ama e que você deseja o melhor para mim. Então, é essa relação de temor. Eu sei que eu olho para Deus e eu falo, Senhor, eu sei que o Senhor quer o melhor para mim. E eu te obedeço e eu vivo em santidade, feliz e contente. E se eu falho, eu fico triste, porque eu sei que o Senhor quer o melhor para mim. E eu quero conseguir viver isso, eu quero conseguir ser a melhor que eu puder. Eu quero conseguir viver da melhor forma possível. E no capítulo 16, o Senhor sabe que não vai ser fácil, né? Que esse mundo aqui não vai ser tão assim simples. A gente não vai conseguir jogar o jogo do contente como a Poliana todos os dias. E dentro do capítulo 16, no versículo 33 diz: E falei tudo isso para que tenham paz em mim. No mundo vocês terão muitos sofrimentos e tristezas, mas tenham bom ânimo, porque eu venci o mundo. E essa foi uma palavra que eu li e que o Senhor falou comigo no dia 11/11/2015. E 10 anos depois, o Senhor continua falando. E isso só prova, isso só comprova o quanto a palavra de Deus ela é viva, o quanto a palavra de Deus ela é, sabe, perfeita. Isso é incrível. Como diz uma amiga, a gente tem que comer Bíblia, a gente tem que estar disposto a engolir o rolo e entender que isso aqui é o nosso norte, isso aqui é tudo que a gente tem, e isso aqui é a palavra do nosso Pai, a palavra do nosso Criador. Então, que temor, que graça, que presente que é poder viver vendo isso aqui se cumprir. Então é isso, eu desejo que vocês sejam muito felizes
e que você exercite a alegria. Nossa, eu tô repetindo de novo, mas que você exercite a alegria de Deus e que permaneça junto da videira, para que você sempre frutifique, para que você tenha um posicionamento adequado como filho e que você peça, tendo um coração segundo o coração de Deus e tendo a humildade de falar: Senhor, se tiver algo aqui que não está condizente com o que o Senhor quer para mim, tira, porque eu não quero ter inveja do meu irmão, eu não quero desejar o que não é para mim, eu não quero ter esses desejos, eu não quero machucar ninguém, eu quero amar. E para a gente amar, a gente pede como Pedro, acho que foi o Pedro que falou assim: Senhor, aumenta a nossa fé. Quando Cristo falou que tinha que amar e perdoar, ele falou: Senhor, então aumenta a nossa fé, porque a gente não dá conta de amar tanto assim não, de perdoar tanto assim não. A gente é ser humano e a gente tem vontade de tascar a espada na orelha das pessoas. Então, que a gente consiga ser cada vez mais crente, sabe? Ter mais fé e crescer no espírito e em verdade. Um beijo e até a próxima.